Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, que tem mais um assunto que eu vou chamar de Pro-Enem. Mas é um assunto interessante para todas as camadas, para todos os setores, para todas as pessoas, para os brasileiros, inclusive para os estrangeiros. Sem digressões, nós vamos falar hoje de refugiados. Por isso que eu achei que esse assunto é um assunto mundial, né? Nós temos milhares de refugiados, nós temos mais de 100 milhões de refugiados no mundo, com dados de 2022. E em 2023, até agora, a coisa deve estar mais ou menos em torno de 110, um pouquinho mais talvez, não sabemos. Teríamos que pesquisar esse dado aí. Bom, eu vou fazer, eu coletei partes, né, de vários artigos, eles não estão completos, obviamente, e nós vamos, nós vamos falar desses artigos, nós vamos falar pausadamente dados e vamos fazer conjecturas sobre causas e sobre consequências, tá certo? Sem mais delongas, eu vou passar a leitura do artigo. E é o seguinte: refugiados, causas, situação deles, consequências no mundo, tá? Então, esse artigo aqui, o primeiro artigo, ele é de junho, 14 de junho de 2023. Ele foi escrito por Letícia Bond, repórter da Agência Brasil São Paulo. Olha bem, ele não está aqui na íntegra. Eu estou lendo partes desse artigo, tá ok? O total de pessoas em todo o mundo que tiveram que fazer deslocamentos forçados, seja por guerras, perseguições ou para fugir de violações de direitos humanos, era de 108,4 milhões no final de 2022. Parece que hoje já está em torno de 110 milhões. Nós vamos falar isso aqui na frente, com outro artigo lido aí. Hoje o número recorde supera os 110 milhões. Eu vou confirmar. Proporcionalmente, uma em cada 74 pessoas foi obrigada a deixar o seu país. Os dados são do relatório de tendências globais divulgado naquele dia 14 de junho de 2023 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, e indicam que o número mais que dobrou na comparação com o cenário de 2013, ou seja, 9, 10 anos atrás, quando 51 milhões de pessoas eram as que se encontravam na condição de refugiados. Muito bem. Da parcela registrada no final do ano passado, 2022, a maioria era de deslocados internos, ou seja, deslocados dentro do próprio país, 62,5 milhões, quer dizer, mais ou menos no entorno aí da metade. O relatório indica ainda que 5,7 milhões de pessoas nessa situação conseguiram retornar depois das suas casas, em 2022 ainda. O deslocamento interno é um fenômeno que ocorre em países como o Congo, por exemplo. A maioria das vezes você tem um deslocamento e as pessoas se situam em outros lugares, passam a ser refugiados e com algumas moções feitas pela ONU e por outros organismos internacionais, essas pessoas, e dentro de cada país, essas pessoas conseguem ser absorvidas nas nações. Mas isso não é muito fácil. E quando eles são absorvidos, via de regra, eles não voltam necessariamente para suas casas, ou seja, para os seus países de origem, até porque os conflitos continuam, e quando não continuam, às vezes perderam parentes, perderam a profissão lá dentro, o status de trabalho, o país mudou muito a cara, eles permanecem onde estão. Bom, mas nós estamos falando de refugiados, ou seja, que as pessoas estão se deslocando, que ainda não se assentaram. Outros argumentos que compuseram a conta da Acnur eram que 35,3 milhões de refugiados, os 5,4 milhões de solicitantes de asilo e ainda os 5,2 milhões de pessoas com necessidade de proteção internacional são os dados que compõem, esses agrupamentos compõem nos dados oficiais da Acnur. Vou repetir. Eram 35,3 milhões de refugiados, 5,4 milhões de solicitantes de asilo, quer dizer, já estavam no país pedindo asilo, 5,2 milhões de pessoas com necessidade de proteção internacional, quer dizer, estavam apelando para serem protegidos porque estavam em movimento. Um conjunto apenas de 3 países concentra 67% dos refugiados.
Síria, que fez deslocar 5 milhões, 6,5 milhões, o Afeganistão e a Venezuela, Afeganistão 5,2, Venezuela 5,2 milhões cada um. Outro dado diz respeito à vulnerabilidade de crianças no contexto do deslocamento forçado. Elas representam 40% dos deslocados, embora sejam somente 30% da população mundial. Vou repetir. Outro dado diz respeito à vulnerabilidade das crianças no contexto do deslocamento forçado. As crianças representam 40% do deslocado, tá? Então, aqueles que estão se deslocando, 40% são crianças, embora sejam somente 30% da população mundial. Olha bem, a população mundial tem 30% de crianças, mas daqueles que se deslocam, uma parte muito grande, 40%, são crianças. Então, você vê que as crianças, sendo as crianças uma parte pequena da população, nesse lote dos que estão se deslocando, elas são parte grande, porque estão acompanhando suas famílias. E isso é prejudicial, porque elas estão em condições de vulnerabilidade até maior que os próprios adultos, não apenas na saúde, mas na questão de educação, na questão da própria alimentação para o desenvolvimento, e traumas que vão ter que administrar uma situação dessa é extremamente traumático, principalmente para uma criança, para um adulto que dirá para uma criança. O total de pessoas em todo o mundo que tiveram que fazer deslocamentos forçados, seja por guerras, perseguições ou para fugir de violações de direitos humanos, era de 108,4 milhões ao final de 2022, dado que ela está repetindo. Hoje o número recorde supera 110 milhões, proporcionalmente 1 em cada 74 milhões de pessoas, conforme foi dito, foram obrigadas a se deslocar. Eu peço desculpa aqui porque eu estou lendo o mesmo dado outra vez. O relatório colabora para derrubar parte importante do imaginário sobre vítimas de deslocamento forçado que supostamente iriam para países ricos. Olha bem, o relatório ele esclarece que o imaginário das pessoas é que as vítimas vão para países ricos. O relatório derruba isso aí. Ele diz que não. Conforme o levantamento, o que consta é que 70% das pessoas deixam suas casas lá no lugar onde estão, vão viver em países vizinhos, que não são necessariamente países ricos no primeiro mundo, sendo a Turquia, o Irã, a Colômbia e a Alemanha os principais países de destino. Se você observar bem, a Turquia não é um país do primeiro mundo. É um país metade na Ásia, metade na Europa, e não se considera um país europeu e não é considerada como tanto. O Irã é um país do Oriente Médio, a Colômbia é um país da América do Sul. Apenas a Alemanha é um país do primeiro mundo, e talvez porque a Alemanha tenha lá campanhas de aceitação. São os principais países de destino, tá? A maioria fixa residência em países de baixa renda e média renda. A Venezuela, por exemplo, muitos dos que estão saindo da Venezuela estão vindo para o Brasil, que não é um país de PIB alto, não é um país de primeiro mundo, tá? É um país com mais recursos que a Venezuela, mas não é um país de primeiro mundo. O relatório, então, corrobora isso aí. É um pouco mito que a maioria dos refugiados vai para o Ocidente ou para o Norte. A maioria fica na região de origem ou em países vizinhos. Observa o David Torzilli, da Acnur do Brasil. Agora vamos falar especificamente dos refugiados. Ela vai falar, e depois nós vamos mudar de artigo. O Acnur destaca nessa edição do relatório que o ano passado, 2022, teve alta taxa de 35% da quantidade de refugiados. Quer dizer, ano passado foi um ano que teve muitos refugiados. Também tem um pouquinho da questão da pandemia, da comparação com 2021. Pandemia parece que não apenas as questões de guerra, crises climáticas, etc., mas a própria pandemia também fez com que algumas regiões empobrecessem muito e as pessoas se deslocaram. Essa relação de 2022, ou seja, 35% a mais, foi em relação a 2021. Cerca de 5 milhões de pessoas conseguiram status de refugiados em 2022 e atualmente 5,4 milhões de pessoas ainda aguardam a decisão sobre o pedido de reconhecimento dessa condição. Às vezes o cara está no meio do caminho e nem considera que ele é refugiado.
Refugiado é alguém reconhecido como tal, e muitas vezes tratado, a Cruz Vermelha e outras instituições, que eu não sei dizer o nome aqui, vão até eles para poder dar alguma ajuda humanitária. No ano passado, o número de pedidos do tipo aumentou 35% em relação ao ano anterior, confirmando esse dado, passando de 1,7 milhões para 2,6 milhões, quer dizer, um aumento de 35%. O representante da agência no Brasil, aqui no Brasil, atribui o crescimento a conflitos e guerras, além do impacto das aberturas de fronteiras depois da pandemia do Covid-19, diz Torzilli, para quem é necessário que se pense em políticas públicas para países que fazem essas acolhidas. O Brasil, por exemplo, enquanto acolhe alguém do Haiti ou da Venezuela, tem que ter política pública para absorvê-los, porque eles não são nacionais de nosso país, mas eles são seres humanos que estão no nosso país, tá? Então, nós temos que cuidar dos nossos aqui e cuidar deles de lá. Essa situação que, os que vêm para cá, essa situação de que diz assim que o cara vem de lá tirar emprego daqui, isso é muito relativo, porque ele chega aqui em situações muito complicadas. Alguns chegam aqui com algum nível de formação razoável, mas não necessariamente vão conseguir se localizar naquele emprego que você gostaria que fosse seu. Então, é preciso de política pública para que eles sejam absorvidos. E também é preciso de política pública para poder manter os empregos dos aqui e criar mais condições para aqueles que estão lá, e inclusive ajuda. A Acnur calcula que, ainda que 339 mil pessoas voltaram aos seus países de origem em 2022. Tá? Então, quer dizer, teve uma boa quantidade desses milhões que voltaram aos seus países. E para cada pessoa que voltou, outras 22 se tornaram refugiados. Voltou uma pessoa, mas estavam saindo 22 pessoas com refugiado. Provavelmente os que voltaram não vão se dar bem, vão ser novamente refugiados. Atualmente, 1,5 milhões de pessoas refugiadas precisam de ser reassentadas, o que indica que esse tipo de demanda sofreu um incremento de 99% em relação a 2021. Vou repetir esse dado, que são muitos números, né? Atualmente, 1,5 milhões de pessoas refugiadas precisam de ser reassentadas. Olha o que eu falei. Para cada um que volta, 22 saem, muitos dos que voltaram anteriormente já estão saindo de novo e têm que ser reassentados. O que indica que esse tipo de demanda sofreu um incremento em 2022 por guerras, por problemas climáticos, por questões da Covid, problemas de empobrecimento, etc. Tá? Nós vamos discutir isso aí. O segundo artigo da ONU News, Perspectiva Global, Reportagens Humanas, 14 de junho também de 2023. O assessor de comunicação da Acnur nas Américas, Luiz Fernando Godinho, diz que os fatores que forçam as pessoas a saírem de seus países incluem não só conflitos e guerras, mas também impactos de mudanças climáticas, pobreza extrema e instabilidade política. O país que tem 1, 2, 3 golpes e brigas entre facções e tal, como são alguns casos de alguns países da da África, em que você vê lá que tem lá grupos guerrilheiros brigando e você está numa situação, de repente você tem que sair dali porque tem uma guerrinha, uma guerra de facções ali, uma guerra de grupos por algum motivo, né? Às vezes até por questões de bandidagem, alguma coisa assim, favelização. Tudo, essa instabilidade social e política ela demanda também que hajam muitos refugiados. E na América Latina isso não tem sido diferente, é verdade. 3 dos 5 países que mais receberam solicitação de refúgio em 2022 estão na América Latina. Nas Américas, na região das Américas. Estados Unidos, Costa Rica e México são 3 dos países que receberam solicitação de assentamento de refugiados. Ou seja, os movimentos que a gente vê na América Latina hoje refletem essa complexidade do cenário internacional. No Panamá, o Godinho, o assessor lá, contou à ONU News que a guerra da Ucrânia foi um grande vetor da enorme quantidade de refugiados registrada no ano passado. Mais de 5,7 milhões de pessoas deixaram o país. Um fluxo de refugiados dessa magnitude não era visto desde a Segunda Guerra Mundial. Ele está se reportando na Europa, né? Mas, assim, de um único país, podemos considerar um dado global, porque você vê lá 5,2 milhões da Venezuela, 5,2 milhões do Afeganistão, que tem uma guerra permanente lá dentro, desde a época dos soviéticos, depois lá dos americanos, saiu os americanos, continuam saindo gente lá de dentro, mas da Ucrânia, no espaço de tempo de um ano, saíram 5,7 milhões
de habitantes. Vocês depois pesquisem aí qual que é a população da Ucrânia, ou qual que era, para se saber o que representa isso em termos de deslocamento. A questão da Venezuela é uma questão difícil de falar, porque tem gente que toma partido de um lado do outro, e é uma questão de geopolítica global, né? E eu não vou entrar nesse assunto aqui para a gente não ficar com um vídeo muito grande. Vamos falar da Venezuela. Godinho explicou que o movimento de refugiados e imigrantes da Venezuela define a situação na América do Sul. A movimentação ali acontece principalmente na região de Darién, que faz a divisa da Colômbia com o Panamá. A rota em direção à América Central é considerada muito perigosa e inóspita. Não sei dizer por quê. Já na América Central, muitas pessoas se deslocam por causa de conflitos internos, devido à violência e aos efeitos climáticos. Lá é cheio de furacão, cheio de coisa lá. E os efeitos climáticos arrefecendo com essas mudanças que os cientistas estão dizendo por aí, é claro que eles ficam mais atingidos ainda. Tem lugar lá que está fazendo 45 graus na sombra. É importante desmistificar um pouco a discussão de que toda a população que se move na América Latina ou em outras regiões das Américas vai em direção aos Estados Unidos da América. Isso não é verdade necessariamente. Há sim esse movimento, mas um grande número de pessoas, a maioria dessas pessoas, permanece nos próprios países da América Latina. Então, um desafio grande, e a gente tem se reforçado muito isso, é que essas pessoas tenham soluções, como, por exemplo, documentação, registro, para que possam se estabelecer nos países em que se encontram e não necessitem fazer novos movimentos de busca dessa proteção que eles estão almejando. O cara sai da Guatemala, por exemplo, vai para El Salvador. Lá ele não consegue se estabelecer porque a profissão dele não é confirmada, o registro dele não está confirmado, ele fica como sendo ninguém, ele vai sair dali, vai tentar vir, por exemplo, para o Brasil. E isso aí é um custo muito grande para ele, para as pessoas, para essas populações. É isso que significa o que ele está falando. Genebra, uma cidade lá, Genebra barra Cidade do Panamá, 12 de setembro de 2023, é um outro dado. Apesar dos esforços dos países anfitriões para regularizar e integrar as pessoas refugiadas e imigrantes da Venezuela, mais de 4 milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades no acesso aos alimentos, ao abrigo, saúde, educação e emprego formal na América Latina e no Caribe, incluso o Brasil. Esse dado que ela deu de 12 de setembro é bem atual, porque hoje é o dia 18 de setembro, tá? Eu estou fazendo esse vídeo no dia 18 de setembro de 2023. A mais recente análise das necessidades de refugiados e imigrantes, RMNA, que é uma sigla, para 2023, mostra que muitas pessoas refugiadas e imigrantes da Venezuela na região não têm oportunidades estáveis de subsistência, o que dificulta sua integração efetiva e sua contribuição para as comunidades de acolhida. Às vezes o cara não tem uma profissão, ele não sabe desenvolver nada. Em meio a uma crise global e regional de custo de vida, os venezuelanos correm um risco maior de serem vítimas de abusos, como o tráfico de pessoas, recrutamento forçado e violência de gênero, né? Mulheres estupradas, etc. Além disso, crianças. Além disso, o relatório constata que aproximadamente 19% de crianças refugiadas e imigrantes não frequentam escola e, em vez disso, sustentam suas famílias com empregos informais e mal remunerados para sobreviver. A criança, em vez de estar estudando, ela está fazendo pequeno serviço, trabalhando. E o que é pior, às vezes ela não é aceita porque ela é criança, né? E às vezes ela é aceita e ela perde oportunidades na vida de se aculturar. Ou seja, ela vai ficar sempre com capacidade a menos para aquisição de melhores de vida. Embora mais de 60% da população refugiada e imigrante da Venezuela esteja documentada, isso não tem sido suficiente para garantir uma vida digna e acesso adequado aos direitos básicos. Arranjos mais regulares de permanência e maior investimento em soluções de longo prazo, em meios de subsistência e educação, que também beneficiam as comunidades de acolhida, são fundamentais para a autossuficiência e a inclusão. As iniciativas de regularização e documentação implementadas na região são o caminho para uma vida digna para as famílias venezuelanas, disse o Dr. Eduardo Stein, representante especial do Conjunto Acnur e da OIM para refugiados e migrantes da Venezuela. Bom, o fato de que a metade dos venezuelanos na região está enfrentando barreiras para receber assistência médica e não pode pagar 3 refeições por dia ou ter acesso à moradia adequada, como aponta a RMNA, destaca a necessidade urgente de um apoio internacional
para que eles tenham oportunidade de serem autossuficientes, integrar-se efetivamente às comunidades que os acolhem e contribuir para o desenvolvimento dos países da região. Vocês observem que ele está o tempo todo dando argumento para você, se for o caso, por exemplo, de uma redação, ele está dando o tempo todo o argumento do problema, da causa e das consequências, tá? Está vindo tudo em conjunto, cada um desses artigos. Embora os esforços de regularização apresentem resultados positivos, um terço dos refugiados e imigrantes venezuelanos da América Latina e no Caribe não conseguiram regularizar a sua situação e não têm condições de sustentar suas famílias por meio de empregos mal remunerados e informal. Não conseguem alimentar suas famílias, tratar de suas famílias porque estão com empregos mal remunerados e empregos informais, ou seja, não tem garantia de continuidade. O aumento do financiamento para países da região é extremamente necessário. Retorno voluntário, é um título dentro dessa reportagem. Os especialistas da Acnur destacam que o retorno voluntário é uma das soluções previstas nas convenções que orientam o trabalho da agência. Segundo ele, quando existem condições de retorno, a maioria das pessoas opta por voltar para sua casa. E ao falar de um outro país de língua portuguesa, Godinho lembrou Moçambique. O caso de Moçambique é bastante simbólico e bastante ilustrativo sobre essa complexidade que a gente vive no mundo de hoje. Por um lado, existem e continua havendo deslocamentos internos do país, principalmente na região norte de Moçambique, onde há uma ação muito forte de milícias, de grupos armados que têm causado deslocamento interno. Por outro lado, a gente vê pessoas retornando, principalmente aquelas que foram vítimas de eventos climáticos extremos, como furacões que atingem Moçambique, retornando para casa porque consideram que existem agora condições de retorno. Então, são dados que as pessoas, normalmente, que não estão diante de conflitos, elas conseguem voltar para casa quando o problema é de outra natureza. Mas isso aí depende. Ele afirmou que, acima de tudo, as crises humanitárias precisam ter solução política. Se as causas pelas quais esse deslocamento acontece não são enfrentadas, nós vamos continuar reportando, infelizmente, um número cada vez maior de pessoas refugiadas no mundo. Terceiro artigo. Ele vai falar, nesse terceiro artigo, que também é da Acnur, do Afeganistão. A resposta humanitária da Acnur no Afeganistão continua. A situação humanitária no Afeganistão deteriorou-se em 2021, como consequência aguda consequências agudas para os grupos mais vulneráveis entre a população. Cerca de 3,5 milhões de pessoas estão deslocadas devido ao conflito e muitas crianças estão fora da escola. Há 5,7 milhões de pessoas refugiadas do Afeganistão, sendo 5,1 milhões somente no Irã e no Paquistão. Veja bem, nós citamos lá que a Ucrânia foi o maior país, mas eles estão falando, a Ucrânia teve esse deslocamento em um ano, e esses 5,7 milhões de pessoas refugiadas do Afeganistão já contam há algum tempo com as guerras múltiplas que tem lá. O sistema de saúde do Afeganistão está em colapso completo. Os direitos fundamentais das mulheres e meninas estão ameaçados. Agricultores e pastores estão lutando em meio à crise climática, porque lá também tem crise climática, e a economia está em queda livre. O conflito diminuiu, mas a violência, o medo e a privação continuam a deslocar os afegãos através de fronteiras, principalmente rumo ao Irã e Paquistão. 24 milhões de pessoas no Afeganistão e 5,7 milhões de pessoas afegãs em 5 países vizinhos estão em necessidade de assistência humanitária. O que a Acnur tem feito no Afeganistão para ajudar? A assistência emergencial prestada pela Acnur em 2021 e 2022, 5,9 milhões de pessoas receberam apoio da Acnur, atuação em todas as 34 províncias do país, 1,2 milhões de pessoas receberam auxílio em dinheiro, 400 pessoas foram beneficiadas por meio de doações de itens ou outras assistências individuais, 4,1 milhões de pessoas foram beneficiadas por meio de intervenções comunitárias. Bom, terceiro artigo finalizado. Quer dizer, finalizado não porque ele foi cortado, tem mais coisa lá indicando. Quarto artigo. Milhões também da Acnur, tá? Da ONU e da Acnur. Milhões de sírios escaparam através das fronteiras naquelas que se tornou a maior crise de refugiados no mundo em décadas. Nós estamos falando agora da Síria. 11 anos após o conflito na Síria, mais de 13,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar tudo para trás. 11 anos por quê? Começou lá em 2011 o conflito,
estabeleceu lá Estado Islâmico, a entrada de tropas para combater Estado Islâmico, no meio e houve resistência por parte de alguns países que tinham interesse lá dentro, por exemplo, da Rússia, e foram tentando acabar com o Estado Islâmico. O que ocorreu lá dentro? As pessoas foram saindo porque não tinham garantia de vida, né? E isso acontece desde 2011, nós estamos em 2023, quer dizer, de 11 para 12 anos, né? 3,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar tudo para trás. Então, olha só, em 12 anos, ou 11 anos, 13,5 milhões de pessoas saíram da Síria, mas eles não são refugiados, porque muitos já estão assentados em outros lugares. Eu aqui mesmo conheci pessoas, tem inclusive artistas que vieram da Síria e já estão estabelecidos aqui. Mais de 6,6 milhões de pessoas cruzaram fronteiras para escapar das bombas e balas que devastaram suas casas e precisam de apoio para recomeçar. A Turquia abriga o maior número de refugiados sírios registrados, atualmente mais de 3,7 milhões. A grande maioria dos refugiados sírios nos países vizinhos vive em áreas urbanas, com apenas um em cada 20 acomodado em campo de refugiado em 2021. Vou repetir isso aí. A grande maioria dos refugiados sírios, refugiados atuais, nos países vizinhos ali, vive em áreas urbanas, não estão no meio do caminho nem em comunidades rurais, com apenas um em cada 20 acomodado em um campo de refugiados em 2021. Quer dizer, a situação dos sírios está sendo cuidada, mas não é uma situação boa. Em todos os países vizinhos, a vida é uma luta diária para mais de 1 milhão de refugiados sírios que têm pouco ou nenhum recurso financeiro. Muitos perderam o emprego desde o início da pandemia do Covid-19. No Líbano, país vizinho da Síria, em 2021, 9 em cada 10 refugiados viviam em extrema pobreza, que eram sírios. Não há campos de refugiados formais e, como resultado, os sírios estão espalhados por comunidades e locais urbanos e rurais, muitas vezes compartilhando pequenos alojamentos básicos com outras famílias de refugiados em condições de superlotação, que é o que está acontecendo, por exemplo, no Líbano com os refugiados sírios. Sentimos que talvez fosse a nossa vez de morrer, então decidimos partir, né? Uma moça lá de Saara, de 25 anos, refugiada da Síria, que está no Líbano. Na Jordânia, mais de 670 mil homens, mulheres e crianças estão atualmente presos no exílio. Em 2021, aproximadamente 80% destes viviam fora dos campos, quer dizer, não estavam dentro dos campos de refugiados, não tinham sido descobertos ainda e acampados, enquanto 128 mil encontravam refúgio em campos de refugiados em Zatari e em Arzak, na Jordânia. Muitos chegaram com recursos limitados para cobrir até mesmo as necessidades básicas, e aqueles que no início podiam contar com as economias ou apoio de famílias anfitriãs agora precisam cada vez mais de ajuda. Na Jordânia, cerca de 4 em cada 5 refugiados sírios, cerca de 80%, viviam abaixo da linha da pobreza nacional, mesmo antes da pandemia, sobrevivendo com cerca de $3 por dia. O Iraque também é o principal país anfitrião para os sírios, com cerca de 256 mil refugiados registrados, enquanto no Egito, a Acnur fornece proteção e assistência a mais de 138 mil. Isso é do Iraque. Mas, embora a vida no exílio possa ser difícil, para os sírios que ainda vivem em casa também é extremamente desafiadora. Então, o Iraque tem sido o país principal para os sírios, né? Tem 256 mil refugiados registrados. E o Egito, onde a Acnur fornece assistência, tem mais 138 mil. Agora nós vamos para o 5º artigo, tá? Devido a esse programa que se construiu nos últimos anos, principalmente em decorrência da Primavera Árabe, porque a Primavera Árabe eram conflitos que começavam a existir no país e começava a sair gente, né? E caía governo, e entrava do governo, às vezes caía de novo. Então, vários países ao redor do mundo, principalmente na Europa e na Ásia, têm se preparado para abrigar refugiados com origem dos países que sofreram essas primaveras, por exemplo, Primavera Árabe. Principalmente a Europa, a Ásia, tem se preparado para abrigar refugiados. A prioridade é diminuir o sofrimento dessas populações e proporcionar auxílio adequado quando eles migram para tal país. Os países que mais servem como porta de entrada de refugiados na Europa são Grécia e Itália, ambos recebendo essas pessoas pelo Mar Egeu e Mediterrâneo, respectivamente. Para fazer essa travessia, os refugiados se colocam em alto risco,
tamanho desespero de sair de seus países. Para a Europa, as travessias são normalmente feitas em embarcações com estruturas precárias e com preços superinflados. Alguns refugiados vendem todos os seus bens e utilizam todo o dinheiro para pagar essa viagem. Segundo a Organização Internacional para Migrações, a OIM, morreram ou desapareceram 3.771 pessoas nessas travessias no ano de 2015. Só na primeira semana de 2016, 409 pessoas morreram nessa mesma situação. Esse artigo é um artigo de 2018, tá, gente? Apesar de a crise de refugiados ter atingido a Europa com força, a maior parte das pessoas fugiram da guerra da Síria e dirigiu-se principalmente para 5 países do Oriente Médio. Nós já falamos sobre isso. Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Eles receberam pelo menos 4,3 milhões de pessoas desde o início da crise da Síria. Essas nações concentram 95% dos refugiados sírios e demandam muito mais assistência de serviços públicos do que os países europeus. Apesar de, nesse continente, a discussão sobre receber ou não refugiados causar mais polêmica e hostilidade do que no Oriente Médio, porque são populações com modos de vida completamente diferentes, né? Por serem de países próximos à Síria, os países árabes são os principais destinos das populações refugiadas, o que dá para entender por quê, porque são etnias similares, têm religiões similares, têm maneiras de proceder similares e o clima é mais ou menos parecido. Quando o cara sai e vai para a Europa, ele encontra um outro mundo. E esse mundo nem sempre é receptivo às maneiras, aos maneirismos deles, aos costumes deles. Porém, eles têm pouco ou nenhuma estrutura para receber tantas pessoas no intervalo tão curto de tempo. E esses países, que são países árabes. Há dificuldades em conceder quesitos básicos, como alimentação, abrigo e educação para as crianças. Por esse motivo, alguns desses estados até impuseram regras para receber refugiados. Olha bem, esse texto é um texto, esses textos que eu estou lendo aqui com vocês, está dando um arcabouço da ideia. Causa, situação e consequência. Eu espero que vocês tenham entendido. Você tem aqui alguns argumentos para você usar no Enem e eu vou pensar em publicar esses artigos todos enfileirados no vaiali.com para que você possa lê-lo, que tem muitos dados. No mais, eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo programa pontuando. Mas, antes, dá o seu like, compartilha, comenta, deixa aí seu comentário. Assine o canal, se você for novo por aqui. E aperta o sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós fizermos um vídeo ou colocarmos um vídeo lá no hall de vídeos desse canal, o canal José Roberto Abramo, programa Pontuando. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando, com mais um assunto que eu achar interessante e, se Deus quiser, você também vai achar. Tá bom? Até lá.